Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Vamos lembrar que as nossas reuniões são feitas alternadamente com estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje nós traremos um tema do Livro dos Espíritos, Conhecimentos da Lei Natural. Perguntas 619 a 628. E quem nos trará as suas colocações será a nossa irmã de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, Mariana Lutembar. Mariana, suas primeiras palavras. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Graças a Deus, mais uma semana no nosso estudo virtual. Obrigada, Mariana. Passemos agora, então, à nossa leitura e prece inicial. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis, Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos o conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Emmanuel. É uma mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 7, o médium Francisco Cândido Xavier. Passemos então a nossa prece, unindo os nossos pensamentos e levando a doce imagem do Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo e pedindo que os benfeitores de nossa casa estejam junto de nós nesse momento, inspirando e auxiliando a nossa irmã Mariana. Graças a Deus. Mariana, a palavra é sua. Boa noite a todos. Nós estamos continuando nosso estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos falar sobre conhecimento da lei natural. Esse tema da lei natural, ele já foi iniciado há algumas semanas atrás, quando se falou, né, também já o início dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte onde nós vamos justamente estudar as leis morais, né, as leis da vida, e justamente se inicia com essa ideia, né, da lei principal, né, daquilo que é a lei divina. No livro A Gênese, de Allan Kardec, ele reproduz uma dissertação de Galileu, que ele dá o nome de Uranografia Geral. Nessa dissertação, Galileu diz que uma única lei, primordial e geral, foi outorgada ao universo, para lhe assegurar eternamente a estabilidade. E essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Quer dizer, nós percebemos as leis naturais que nós conhecemos, né, como a lei da gravidade, que todos nós entendemos. Isso são as leis da natureza que mostram, né, a lei que
mantém, né, o universo. E mais adiante ele diz que essas leis presidem a história do cosmos. Desde a origem primária de todas as coisas, sob o império dessa lei, a matéria foi sofrendo as transformações necessárias, gerando tudo que nós conhecemos e também o que nós ainda não conhecemos. Então, por fim, Galileu afirma que, desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Então, por mais que tudo se transforme no universo, né, haja uma transformação constante dos mundos, a lei que mantém isso tudo é sempre a mesma e ela não se modifica. Então, ele fala aqui dessa grande lei divina, que é uma lei natural, que preside o universo na sua, digamos, feição material, que é aquela lei da qual a ciência né, se aprofunda, na qual ela trabalha, e que ela ainda nem desvendou todos os mistérios, porque ainda há muito, né, para se entender do universo. Mas essa é uma lei, digamos, do mundo visível, né, do mundo material. Mas além dessa, a gente também tem uma lei que também é divina, mas que ela rege o comportamento dos seres. É aquela que indica ao ser humano, né, o que ele deve ou não deve fazer com relação a si mesmo, aos seus semelhantes, né, a sua relação com Deus, com a obra divina. Então, essa lei, quando nós nos afastamos dessa lei, nós ficamos infelizes. Então, se a gente observa que no mundo nós não estamos felizes, naturalmente a gente conclui que nós não estamos seguindo essa lei. E aí a gente pode pensar, mas será que é porque nós desconhecemos essa lei? E aí por isso então nós não a seguimos e por não a seguirmos não estamos felizes? Então, Allan Kardec, pensando sobre isso, ele perguntou aos espíritos se Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, já entendendo, né, que existia essa lei única, imutável, né, a lei divina. E os espíritos disseram que todos podem conhecer a lei, mas nem todos a compreendem. E aí ele completa assim, os espíritos completam assim, os homens de bem e os que desejam pesquisá-lo são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. E aí a gente pensa, poxa, mas todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Bom, mas aí, no momento que a gente não compreende a lei, e talvez por isso, né, não entenda, não a conheça perfeitamente, seria natural que a gente agisse contra essa lei. Mas a gente tem que entender, sim, quando nós fomos criados como espíritos, nós realmente não tínhamos ainda o desenvolvimento do nosso entendimento, né, todas as nossas capacidades. Mas o que foi nos dado nesse primeiro momento para que a gente agisse da melhor forma, né, para o nosso próprio benefício? Então, nas nossas primeiras encarnações, né, como espíritos, nós somos guiados pelo instinto. Nesse momento, a gente está numa faixa de inconsciência ainda. Ou seja, a nossa consciência, ou seja, a nossa capacidade de raciocínio, de reflexão, de avaliação das coisas, ela está ainda no estado dormente. Então, nesse momento em que a gente ainda não tem a capacidade de raciocinar as nossas ações, nós recebemos instintos. E esses instintos, eles vão nos guiar na sobrevivência do nosso corpo. Porque nós precisamos dessa experiência no corpo justamente para que a gente possa se desenvolver. É claro que esse desenvolvimento vai ser ao longo de muitas vivências, de muitas encarnações, em vários e vários corpos. E ao longo disso,
à medida que a gente consegue sobreviver por muitas e muitas vezes aqui, essas experiências de sobrevivência vão nos despertando a capacidade do raciocínio e a nossa razão, nossa capacidade de avaliação, né? E com isso, então, a gente vai, em algum momento, começar a desenvolver essa compreensão de que os espíritos falam. Ou seja, todos nós temos o potencial de compreender a lei divina, embora, num primeiro momento, a gente ainda não tenha esse entendimento exatamente da lei. Mas Deus nos dá um guia seguro que nos conduz nesse primeiro momento, né? Mas Deus sempre nos dá os recursos de que a gente precisa, do que a gente precisa, né? Então, não somente materialmente, né, em que nesse primeiro momento nós temos os instintos, mas também espiritualmente, moralmente, Deus também sempre está nos oferecendo possibilidades de aprimoramento e de desenvolvimento do nosso espírito. A Joana de Ângeles diz que pela intuição, em função da interferência dos espíritos superiores, o homem, ele auriu nas leis da natureza o exemplo para sua conduta. E que ele, e com isso, então, aprendeu que a própria sobrevivência dependia da solidariedade, do amor, do respeito. Então, mesmo no momento ainda inicial do ser humano, naturalmente, a gente observa que dentro dos próprios grupos animais, existe dentro de cada grupo da necessidade de cada um, né, ali certas regras de convivência, de sobrevivência, e também dentro dos primeiros agrupamentos humanos, dos primeiros, digamos, humanos, né, aqui, não só no nosso planeta, mas em qualquer lugar, nós também, através desse contato com a natureza, nós vamos perceber aquilo que nos é útil para o nosso comportamento, para que nós possamos ter uma vida a mais equilibrada possível dentro daquela condição, daquele momento. Então a gente vê, né, que as leis, tanto materiais como as leis morais, na verdade, todas elas estão fundadas, se a gente for observar tudo, o mesmo princípio, que é o princípio do amor. Tudo é derivado desse princípio do amor. Então, tanto aquela lei que vai atrair os astros, como também essa solidariedade que existe entre as pessoas, que a gente precisa, né, para que a gente possa efetivamente ter um equilíbrio, tudo é derivado desse mesmo amor divino, apenas se manifesta de formas que são diferentes. Mas, né, aí a gente observa que a lei divina é essa lei natural, e ela vai, então, se apresentar para nós e ser interpretada nas diversas situações da existência que a gente vai encontrar. Mas é uma única lei. Mas a gente precisa, evidentemente, de que ela seja destrinchada mais em detalhes para o nosso dia a dia, para a nossa existência, porque na prática, na nossa vida cotidiana, especialmente no nosso princípio, em que a gente ainda não tem a nossa percepção espiritual aguçada, bem, onde a gente ainda não é capaz de captar muito perfeitamente, diretamente, aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos fala. No íntimo, nós ainda estamos muito materializados, a gente sente falta de alguma coisa que nos diga mais materialmente. E aí a gente vai criando, né, as regras, as normas de conduta, e vamos aprendendo uns com os outros, né? Isso vai sendo passado de uma geração para outra dentro dos grupos, aquilo que daquele grupo entendeu que era melhor dentro da sua convivência, né? São as primeiras regras, as primeiras leis. Então, só que à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa experiência, né, a gente vai experimentando, né, experimentando essa vivência, né, as nossas percepções físicas, né, que a gente vai sentindo os prazeres, né, enfim, dos alimentos, as percepções das coisas que nós vemos, que nós podemos participar, né, na nossa vida.
E aí a gente vai aprendendo a escolher, a fazer escolhas. Eu prefiro essa fruta do que aquela, né? Ou eu prefiro estar com este ou com aquele ser, né? É, a gente vai ter as experiências também junto aos outros seres também da criação, aos animais. A gente vai passar pelas experiências do medo, né? Da coragem. Então, isso tudo vai ampliando as nossas capacidades, as nossas possibilidades de raciocínio. E aí a gente vai, com essas escolhas que a gente vai aprendendo a fazer, a gente vai também saindo só daquele instinto, onde eu só agia por um instinto, por um impulso, e passo a começar a escolher e perceber o resultado que me trouxe aquela escolha, seja esse resultado agradável ou não. E aí, com isso, eu vou começando a desenvolver coisas além desse instinto, né? Começar a ter, então, o entendimento, a poder fazer alguma análise. Eu tomei essa decisão, isso me trouxe essa consequência. Eu começo a analisar se aquilo é agradável ou não é agradável, se aquilo, né, se eu vou querer ou não repetir aquela experiência. E aí, então, com isso, a gente vai saindo desse estado apenas do primitivismo, né, do instinto, e passando a agregar esse entendimento. E aí, então, mais adiante, né, nas perguntas, Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Porque se nós precisamos seguir essa lei, a gente precisa saber onde ela está. E os espíritos dizem que ela está na consciência. A Joana de Ângeles, né, nos explica que no estado atual, né, que nós já estamos aqui de evolução na Terra, as criaturas elas já têm, na sua maioria, consciência da lei de Deus. Porque essas vivências que nós já passamos, elas já nos deram suficiente experiência para nos mostrar o que efetivamente nós precisamos para a nossa felicidade. Já somos capazes de avaliar consequências dos nossos atos. Embora, claro, não seja uma consciência ainda plena no sentido de entender e perceber todas as coisas. Mas nós já somos capazes de responder por aquilo que nós escolhemos. Então, nós já temos, sim, um estado de consciência relativamente desperta, né? Não uma consciência sublime, de percepção, assim, da sublimidade universal, divina, mas nós já temos consciência, já entendemos aquilo que incomoda, que faz mal ao outro, na maior parte das vezes. É claro que ainda há ignorância de uma série de coisas, nós realmente não temos ainda todas as percepções, nós fazemos sim coisas da, que nós às vezes não temos noção do impacto que aquilo vai ter para o outro em algumas circunstâncias, mas muito do que nós já fazemos hoje nós já somos capazes de ter essa compreensão. Mas aí, quer dizer, se nós temos isso na nossa consciência, Kardec pergunta por que então a gente sempre teve, né, ao longo dos tempos, revelações? Porque se está na nossa consciência, por que isso tem que ser revelado, né, de alguma forma? E os espíritos usam uma frase, né, que diz que nós esquecemos e desprezamos. E por isso, então, Deus faz com que ela nos venha a ser lembrada. E eu acho que, assim, esse desprezado, eu acho que fala muito do que nós vivemos hoje. Tenho esquecido também, porque eu acho que muito da lei fica um pouco assim esquecida embaixo de uma série de coisas que nos atraem, porque nós ainda somos muito atraídos por coisas materiais, né? Então, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós percebemos, sentimos, aquilo que nos toca de alguma forma aos nossos sentidos materiais. E aí, muitas vezes, algumas coisas que falam do dever, daquilo que de alguma maneira a gente sabe que precisa realizar algum tipo de sacrifício para obter, né, para realizar em favor do outro, que a gente sabe que precisa fazer pelo outro, mas que a gente acha que tira um pouco do nosso conforto, do nosso prazer, a gente abafa por baixo, né? Como que esquecendo, né? A gente procura não lembrar daquilo, procura deixar aquilo embaixo de uma cobertura
de distrações, de ilusões, e também muito do desprezo, né? Aquela ideia de que, mas eu também eu não sou Jesus, né? Eu ainda sou um ser imperfeito. Também não posso fazer tudo por todo mundo. E a gente vai dando uma série de desculpas e desprezando essa lei. Então, ao longo dos tempos, dentro, é claro, da capacidade de entendimento que nós tivemos em cada uma dessas épocas, sempre houve homens que receberam uma missão de revelar essa lei, de nos colocar claramente, né, de forma evidente para nós qual deveria ser a nossa linha de conduta. Espíritos assim superiores, no sentido de superiores àquele grupo ou àquela época, e que vinham trazer alguma mensagem. E é claro, né, também em todas as épocas, a gente tem aquelas pessoas que independente das grandes missões, a gente tem aquelas pessoas que estão à frente, assim, na experiência, e que também compartilham a sua sabedoria, as suas experiências, com aquilo que conquistaram com a sua comunidade, né? Os anciãos, os sábios, os mestres, né? Em todas as épocas a gente teve essas figuras que muitas vezes não eram compreendidos, né? Justamente porque naquele grupo muitas vezes faltava, dentre aquelas pessoas, bases assim de experiência própria daquele que estava ouvindo. Então a pessoa ouvia e aquilo parecia uma coisa distante, né? Não ficava como algo assim divino, mas assim distante e inalcançável. Mas essas pessoas sempre vieram para nos alertar, nos mostrar como a gente deveria se comportar, como a gente deveria, enfim, seguir, né, a nossa existência. E aí os espíritos explicam também, né, para Kardec que a lei divina, né, essas leis, elas estão em toda parte no livro assim da natureza. Eles usam essa expressão, o livro da natureza. Então, tanto que logo no início, né, quando ele fala, ele diz que todos aqueles que procuraram analisar, que desejaram conhecer, que pensaram, eu quero ser feliz, né, eu quero viver melhor, e se debruçaram a analisar a vida, a meditar, a observar a natureza, entenderam, mesmo que não perfeitamente, mas puderam compreender e puderam ensinar essas leis. Então, por conta disso, por isso sempre ter acontecido, porque a gente sempre tem espíritos que estão à frente, né? Em todas as épocas a gente tinha aqueles que estavam um pouco mais à frente do conjunto, né, da média, seja porque aqui mesmo, naquele conjunto, essas pessoas, pelas suas experiências, avançaram um pouco mais, seja também porque a gente sempre teve espíritos, às vezes, que vieram de outros, né, de outros planetas, onde havia um avanço maior, e às vezes aquele espírito não alcançou aquele avanço, então ele veio para um planeta que a Terra seria para ele um planeta menos avançado e que ele então estava numa condição um pouco mais adiantada do que esse conjunto, né? Então, a gente sempre teve pessoas que estavam um pouco à frente, que poderiam nos passar, de um ponto de vista superior, né, experiências que nos auxiliassem a caminhar, né, de forma mais justa, mais correta, mais equilibrada. E aí, por isso a gente vê que assim, todos os tipos assim não nem digo às vezes religiões, porque às vezes no passado nem chegava a se formar exatamente uma religião, mas todas as doutrinas assim de todos os povos, né? Às vezes eram sábios, filósofos que trouxeram alguma mensagem. A gente sempre encontra ali verdades que às vezes podem estar misturadas com algumas superstições ou, né, com algumas ideias, um pouco também da ignorância daquele momento, né, do entendimento, claro, geralmente não perfeitamente completos, porque também estavam de acordo com o entendimento que as pessoas tinham no momento, mas em todas as épocas a gente teve verdades sendo trazidas, né, por alguns que conseguiam sair do comum e enxergar um pouco mais à frente, um pouco mais assim. Mas, como a gente sabe, né, não há perfeição em todas essas doutrinas. Então, para que não houvesse assim, nenhuma dúvida a respeito da lei divina, né, de como aplicar a lei divina, foi então que Jesus encarnou.
entre nós. Então, apesar da gente ter recebido, né, vários missionários, né, ao longo de várias épocas, Jesus veio pessoalmente, e dizem os espíritos, né, que ele é o tipo mais perfeito, né, que Deus ofereceu ao homem, que é justamente para nos servir assim, de guia, de um modelo, ou seja, um modelo que nós podemos aspirar aqui na Terra. Obviamente que existem coisas ainda superiores que nós poderíamos ver num ser, mas que não cabia Jesus apresentar a nós aqui, porque estaria muito fora da nossa realidade, né? Talvez questões de inteligência muito acima daquilo que ele demonstrou, né? Enfim, de capacidade de realização, até mesmo de milagres até mais extensos, mas que não cabia, né? Aquilo que era necessário para nós aqui foi o que ele nos apresentou. Então, nós estamos estudando o Evangelho, ou seja, a mensagem de Jesus, há 2 milênios. Nós ainda não conseguimos aplicar totalmente os ensinamentos de Jesus, e mesmo também podemos dizer que a gente até nem consegue entender também totalmente muitas das coisas que Jesus falou, realizou, muito do que ele fez, né? Ao longo do tempo, a gente tem dado interpretações novas. Hoje a gente já compreende muito do que Jesus fez, do que ele falou, muito melhor do que a gente entendia séculos atrás, porque hoje a gente tem conhecimentos que nós não tínhamos, conhecimentos da psicologia, né? Do entendimento do comportamento humano, os conhecimentos sobre as relações espirituais, sobre aquilo que o Espiritismo nos ensina, né? As explicações sobre as realidades do espírito, que também nos ajuda a compreender uma série de fenômenos e até de realizações do Cristo. E em função disso, a gente imagina que também ainda exista muita coisa sobre as suas ações, sobre as suas lições, que a gente vai demorar ainda até a entender plenamente e, obviamente, né, integralmente colocar na nossa existência. Mas mesmo aquilo que a gente é capaz hoje de entender, nós ainda temos muita dificuldade de aplicar, porque exige um movimento nosso que nem sempre nós nos disponibilizamos a fazer. Nós achamos que é difícil, é um movimento como subir uma ladeira. Essa semana, lendo no livro Nos Roteiros de Jesus, tem uma mensagem, não me recordo agora, em que uma das pessoas, né, que tinha desejo de conhecer Jesus era um homem que se chamava Zacarias. E ele conversava com Jesus, e Jesus falando sobre ele, sobre o reino de Deus, né? Sobre aquilo que seria o reino de Deus quando ele fosse implantado na terra. Falando de todas as coisas da paz, do respeito, enfim, da boa convivência entre as pessoas, né? De não existir mais guerras, de não existir misérias. E ele, obviamente, Zacarias ficou encantado. E aí ele pede, então, a Jesus que diga qual era o caminho para se chegar a esse reino. Porque ele fala assim, eu vim a Jerusalém, vindo lá do meu... Né? Ele tinha uma espécie de um sítio, enfim, uma plantação. Ele sim, mas eu sei o caminho, né? Eu sei a senda, as ruas, digamos, que eu tenho que seguir para chegar aqui em Jerusalém. E para chegar nesse reino, né? Como que nós fazemos? E aí Jesus então fala, olha, é uma grande subida. E quando ele então deseja continuar a explicação, vem aquela turba e chega e começa a levar Jesus para a rua, né? Porque foi aquele momento que Jesus chegou em Jerusalém, né? E aquela festa toda, né? Que nós comemoramos no dia de Ramos, né? No domingo de Ramos. Então estava aquele ar ainda ali das pessoas comemorarem a vinda de Jesus. E aí Zacarias ficou sem assim, o complemento da resposta e ele precisou ir então para visitar alguns parentes e passou ali uns poucos dias fora. Quando ele retornou, ele ficou assim chocado, porque
tudo tinha se modificado, porque foram justamente aqueles dias em que Jesus é preso, e quando ele retorna, Jesus já está ali carregando a cruz, com aquele povo, né? Aquela multidão de pessoas, enfim, xingando Jesus. E aí, quando ele vê, fica ali surpreso de ver aquela cena, e ele se esgueira no meio da multidão para tentar se aproximar de Jesus, e quando Jesus o vê, Jesus mostra para ele, né? Porque a cidade ali é uma cidade que tem altos e baixos, né? Tem, são vias, né? Que sobe, que desce. E provavelmente naquele momento Jesus devia estar numa daquelas ladeiras, subindo, né? Com a cruz, numa daquelas ladeiras. E aí ele fala, né? Que é uma subida, mostrando que era aquele caminho, quer dizer, um caminho de subida, de sacrifício, de esforço. Então, por conta disso, muitas vezes nós adiamos, né, esse esforço. E aí o que acontece, né? Enquanto a gente não efetivamente realiza essa, como se diz, quando a gente não segue Jesus por amor, né? Se diz que a gente segue pela dor. Por quê? Porque enquanto isso, o sofrimento ele vai sendo uma espécie de guarda da lei, né? Quando você sai do caminho, vem aquele guarda, né? Como se fosse uma espadazinha ali, né? Te colocando de volta para o caminho. Então, muitas vezes hoje, o que nós vivenciamos é que quem nos coloca de volta no caminho da lei é o sofrimento, né? É aquele guarda que fica ali tomando conta do nosso caminho. Nós estamos aqui estudando Jesus, estudando os conhecimentos dos espíritos que eles nos trouxeram para nos ajudar a melhor refletir, a entender as consequências que tudo isso nos traz, né, os benefícios que seguir, apesar do esforço, né, isso nos traz grandes benefícios, para que a gente possa melhor entender, né, essa lei e que para que a gente não precise que esse guarda nos chame, né, para o caminho de harmonia com a lei. Então, é importante essa disciplina nossa, de estudar, de refletir, entendendo que para alcançar qualquer coisa exige disciplina, né? Allan Kardec sempre dizia que um estudo sério, aquele que efetivamente nos levava a alcançar, entender realmente, alcançar um conhecimento, era um estudo que tinha que ser disciplinado. Porque, imagina, é toda uma lei da vida, né? Uma lei do universo, uma lei. Para a gente entender, em pouco tempo não é possível, por isso nós vivemos muitas encarnações, né? Mas nós precisaremos viver mais encarnações se nós demorarmos mais, né? E vamos precisar mais, né, do guarda do sofrimento, né? Então, se a gente deseja caminhar um pouco mais rápido e sofrer menos nessa caminhada, a gente realmente precisa se dedicar mais. E não nos faltam, é claro, né? Os recursos, né, que nós temos aqui. Estamos aqui, por exemplo, estudando o Livro dos Espíritos, como estudamos o Evangelho. Temos aqui respostas, né? Então, vamos refletir, né? Continuar refletindo, pensando, né, que a ladeira é uma ladeira, né? Mas, assim como Jesus teve ali Simão, o Cirineu, que inclusive é uma outra mensagem também do mesmo livro, né, que fala de Simão Cirineu, que ajuda Jesus a carregar, né, a sua cruz. Nós temos sempre, né, constante auxílio para seguir, né, para caminhar, para fazer essa subida. E se a gente se preparar, é claro, a gente vai subir muito melhor, né? É como qualquer esportista, né? Quem se prepara vai melhor, né? E chega mais rápido. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada, Mariana, mais uma vez, por suas palavras tão esclarecedoras, por aceitar o nosso convite com tanto carinho. Agradecemos também a todos que estão conosco e reforçamos o nosso convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas, onde teremos um tema especial: proteção espiritual e 21 anos da desencarnação de Chico Xavier. Vamos agora, então, para a nossa prece final, onde daremos por encerrado o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, sintonizemos a nossa mente com Jesus
e agradecemos pelos esclarecimentos que nos foram dados hoje e que possamos levar esses esclarecimentos para a nossa vida diária, através das boas escolhas, do serviço no bem, do trabalho na caridade. Que, como Jesus, possamos ser mensageiros do amor e da paz que Ele nos ensinou. Essa paz que tantos necessitamos nesse momento. Que o nosso planeta seja coberto por esse amor e por essa paz. E que cada um de nós possamos transmiti-las, entendendo que somos todos irmãos. Assim, pedimos a permissão para os benfeitores de nossa casa para darmos como encerrada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada e até semana que vem.